E para debatermos esse tema, eu trouxe duas convidadas especiais. Roda a vinheta. Boa noite, Letícia. Boa noite, Meire. Boa noite, Luiz. É uma alegria estar recebendo vocês duas aqui no AGL Convida. E, de início, eu faço questão de dizer que o nosso programa é uma parceria entre a Academia Guaçuana de Letras, o FBJ Home Studio, o grupo Inspirados e o projeto Anjos da Rua. Por que eu faço questão de trazer essa galera? Porque eu ando de bando, né? Eu não ando só. Eu acho que, se não me engano, a Maria Bethânia tem uma música nesse sentido, né? Eu não ando só. E quem cultua a ancestralidade também não anda sozinho. Jamais. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Eu vou... Não existe uma ordem, mas eu vou usar a ordem alfabética, né? Só para ter uma ordem. Então, primeiro você, Letícia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Boa noite, Meire. Eu me chamo Letícia, conhecida aí como Letícia do Caveira. Sou sacerdotisa do culto ancestral Encanto das Almas. E é um prazer para mim poder estar aqui com vocês hoje para a gente debater um pouquinho sobre oralidade, né? Um assunto tão importante. Obrigado pelo espaço e pelo convite. Obrigado, Letícia. Com você, Meire. Eu sou a Meire, né? Eu sou Omoifá, sou iniciada no culto de Ifá. Meu nome de iniciada é Oduneye Ololá, eu sou da família Ololá, meu Olu é lá de Goiânia. E eu divido a responsabilidade de uma casa, né, de um chão de terreiro, juntamente com meu marido, que é chamada Casa de Ossos, onde a gente tem um culto ancestral familiar. Não seria uma umbanda, seria mais uma embanda, onde a gente não cultua orixá ali, a gente só cultua os nossos mortos, né, a nossa ancestralidade. E só para pôr um adendo, o que a gente faz dentro da Casa de Ossos é bem distinto do meu culto a Ifá. A gente não mistura os cultos para não virar um caldeirão de misturas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder contribuir. Nós que agradecemos. Por que a GL, meninas, trouxe duas pessoas de religiões de matriz africana que cultuam a ancestralidade? Porque vocês duas fazem parte de uma religião, de um culto, onde o conhecimento ele é preservado através da tradição oral. Diferentemente da maioria das religiões monoteístas. Por quê? Porque religiões monoteístas, via de regra, são religiões do livro, da Bíblia, né? Então, aqueles que professam a fé monoteísta são seguidores da Bíblia. E vocês, cada um em seu culto, são guiadas, caminham de acordo com os ensinamentos da ancestralidade que foram transmitidos oralmente. Eu tenho uma teoria. Por mais que seja arriscado alguma coisa durante esses milhares de anos se perder, tem lá o seu ponto ruim,
mas me parece que a massificação do conhecimento, assim como acontece nas religiões monoteístas, tende a ser mal interpretadas. Me parece que corre mais o risco de ser mal entendidas, mal interpretadas, do que aquele conhecimento que não é tão massificado assim. Né? Então, Letícia, uma primeira pergunta, eu queria perguntar, né, como as práticas de culto à ancestralidade ajudam a preservar as tradições orais dentro da comunidade que você faz parte. Certo. Bom, eu acho que eu inverteria a situação das palavras, vamos colocar assim. Eu acho que, na verdade, é a oralidade que mantém o culto vivo, né? Não seria o culto que mantém a oralidade. A oralidade, ela é a base, é o conhecimento passado do mais velho ao mais novo, né? E ela não é só uma coisa, quando a gente escuta essa palavra, ela soa como algo só falado, assim, né? E não é apenas isso, porque a oralidade dentro da cultura ancestral, ela traz a vivência. Ela é a experimentação de uma situação num todo. Não é só uma palavra, né? Por exemplo, quando a gente tem os contadores de história e ele conta um mito, né? Uma lenda que seja, não é apenas aquela história em si, é toda a emoção que ele é capaz de passar para as pessoas, né? É todo esse sentimento, é toda aquela sensação. É igual ouvir música clássica. Eu acho que é uma boa comparação. Vivaldi fez 4 estações lá atrás, é uma música de 300 anos que é completamente capaz de tocar a alma. E isso também faz parte da oralidade, visto que a oralidade não é só o falar, também é o cantar, né? É a arte, é a expressão, é o rito. É uma coisa que pulsa de dentro do coração de quem vive, né? E é expressado ali através da oralidade. Então, é esse sentido que mantém o culto vivo, e o culto, ao mesmo tempo, mantém as coisas que são passadas de geração a geração, né? Se eu fosse usar um exemplo, acho que bem cotidiano, vamos falar assim, é igual quando a mãe fala assim pro filho: olha, não acende esse fósforo que você vai queimar o dedo, né? Ela fez ali uma advertência oral, né? Mas a criança, ela não vai entender o que é queimar enquanto ela não queimar o dedo. Então, em um determinado momento, a curiosidade dessa criança sabe o que aquilo vai causar, mas ela vai lá e coloca o dedo para queimar, para depois então descobrir. Então, a oralidade em si, dentro do culto, é essa transmissão de conhecimento sentido, pulsado, né, da vida. E isso é muito engraçado até, assim, é muito real, na verdade. Acho que engraçado não é a palavra. Isso é muito real, porque dentro do culto ancestral, a gente literalmente não está falando de uma ancestralidade viva, né? A gente está falando de gente morta, né? De espíritos, de ancestrais da terra, né? Dos povos originários, dos africanos, do povo que realmente construiu esse país, né, com seu sangue, com seu suor. Então, a prática oral, ela sustentou e sustenta até hoje culturas que tentam a todo custo ser menosprezadas e apagadas ao longo do tempo, né? Se pegarmos aí desde 1500 até hoje, né, a gente vê forçosamente tribos indígenas sendo catequizadas, por exemplo, né? Onde eles têm ali a diminuição, a sua cultura desvalorizada, diminuída, a sua crença feita de chacota, né? Para usar uma palavra bem clara, assim, em panos limpos, né? É onde o povo acha que tem que viver o que o Ocidente prega. E o Brasil, ele tem ali, claro, né? O Brasil é um caldeirão, né, Luiz? Vamos falar assim, sim. O Brasil é um caldeirão cultural. Uhum. Mas todas essas culturas que a gente vê hoje, Umbanda, Mibanda, Quimbanda,
Ifá, seja lá qual for, elas são tradições que oralmente sobreviveram a mais de 400 anos de escravização, né? Então, como podemos pensar que a oralidade não é potente se ela foi capaz de sobreviver sendo passada de geração em geração aos povos que resistiram? A oralidade dentro do culto ancestral, ela é resistência, né? E ela se perpetua. Os mortos, quando vêm no nosso chão, eles não vêm apenas porque, né, tem muito preconceito que fala, ele vem para beber e fumar. De maneira alguma. Os poderosos mortos, né, aos qual a gente tem o contato, presta o culto, eles são espíritos desses indígenas que viveram nessa terra. Ele é o espírito do negro que passou pelo esse processo de apagamento, de crueldade, né, de brutalidade ali. Então, quando eles retornam aqui ao mundo dos vivos através do nosso contato mediúnico, eles vêm justamente para trazer a história deles, que muitas vezes foram histórias que foram apagadas, né? São histórias que não vão estar nos livros que a gente estuda história na escola, né? Não é histórias que vão ser ensinadas para as nossas crianças. Bom, para as nossas, sim, né? Que a gente faz questão de contar o lado B da história, digamos assim. Então a oralidade, ela mantém o culto, ela manteve e ela vai manter, né? Apesar de ser bem subjetivo, como você disse, muita coisa se perdeu. Se você for buscar em África, né, você vai ver muita diferença lá e aqui, porque foram muitos anos de apagamento de coisas que foram não sendo passadas, né, não tiveram oportunidade de ser aprendida, mas mesmo assim ali aos trancos e barrancos, escondido, isso se perpetua até hoje. E ganha uma outra dinâmica quando chega em solo brasileiro. Né? Ela ganha uma dinâmica cultural, levada em consideração da gente pensar que quando os escravizados conseguiam fugir, eles se refugiavam justamente junto com os indígenas. Né? E apesar de toda aquela diferença cultural, de diferença de ervas, de minerais, né, de solo, de língua, de tudo, eles foram capazes de juntar suas práticas para que elas se mantivessem ali vivas e ainda pudessem ser passadas de geração em geração para isso não acabar. E isso é lindo. Isso acontece até hoje. Tem quilombo que nunca foi colonizado. Verdade. Né? Que vive um sistema que a gente nem imagina que possa ser vivido. Então a oralidade é isso, é o pulsar da vida, né? E não é uma questão só de reviver o passado, né? É uma questão de manter esse passado, essas histórias vivas dentro das pessoas hoje, para que a gente possa lutar pela liberdade que os nossos antepassados não tiveram. Então aqui, hoje, nós estamos dando continuidade a toda essa tradição que vem sendo passada há 1000 anos atrás, né? Passando para os nossos filhos, para as nossas crianças, sempre ganhando novas perspectivas, novos conhecimentos. Então a coisa vai crescendo, né? Eu acho que a palavra, ela é uma coisa muito maravilhosa, porém que exige muito cuidado, né? A gente tem que medir bem as nossas palavras e como a gente expressa elas, para que isso não acabe sendo palavras ao vento, ou ainda pior, sendo palavras ruins, né, que tragam consequências ruins às pessoas. Então, creio que resumidamente é isso, Luiz. O culto ancestral vive pela oralidade, e se depender da ancestralidade vai continuar assim, porque são cultos iniciáticos, né? São cultos que a gente precisa sentar para escutar o mais velho, que a gente está ali para escutar o mais velho de idade do que a gente, o mais velho morto que tem 300, 500 anos de história, e através das histórias de vida deles, dar continuidade à nossa vida com a nossa própria identidade, construindo o nosso caminho sem medo, né, que é o que eles sofreram muito. Legal. Eu percebi, meninas, que pessoas cada vez mais jovens têm procurado esse tipo de culto, né?
Eu gostaria de perguntar para você, Meire, qual é o impacto para o público jovem em torno desse culto à ancestralidade? O jovem, quando procura um culto ancestral, ele vai em busca de quê? De identidade, de se autoconhecer, de conhecer seus antepassados. Qual é o impacto do culto ancestral para essa geração mais nova? Luiz, o que a gente precisa entender a respeito de quando a gente vai à procura de um culto ancestral, a gente precisa entender que um chão de terreiro não é um lugar de migalha, né? A gente não tem que procurar um terreiro com o intuito de ir lá só pedir. O que a juventude precisa aprender hoje é que um chão de terreiro, ele é um lugar de aprendizado. E isso precisa ficar bem, as pessoas precisam ficar bem cientes disso, porque tudo ali é um meio de se conectar ao que veio antes de você, né? Os mortos que vêm no nosso chão de terreiro, ou os orixás que acabam vindo nesses cultos ancestrais, e eu não digo isso dentro de Umbanda, eu digo isso dentro do culto tradicional do qual eu faço parte, eles trazem muito mais do que um namorado que foi embora. Eles trazem muito mais do que um trabalho, do que um dinheiro que eu perdi. Quando a gente entende que dentro de um terreiro a gente está ali para aprender, né, a saber o que a gente veio fazer nessa terra e ter ouvidos doces, né, para entender o que aquele morto, o que aquela divindade está falando com a gente, seja através de um jogo ou através ali da incorporação, o quanto isso aí vai ser bom pra gente como pessoa, né? E eu acho que quando os jovens acabam chegando dentro de chão de terreiro assim, muitos vêm com o intuito de aprender. Mas eu vejo uma moda nisso. Eu não sei se eu estou sendo chata, mas eu vejo que tem crescido muito a juventude dentro do chão de terreiro, porque o povo começou a postar muito isso aí em rede social. Sabe, foi virando uma moda de que a entidade é isso, minha entidade é aquilo, e essas coisinhas aí que não cabem dentro desse chão, sabe? Porque um terreiro é muito mais do que isso. Que se você tem uma mente aberta, você aprende tanta coisa ali dentro, você aprende a ser uma pessoa melhor, você aprende como combater os seus vícios, como lidar melhor na vida, né? Então, o que eu penso é que, antes de tudo, né, que o terreiro não seja visto como um lugar de migalhas, seja visto como um lugar de aprendizado para crescer, para ser melhor, né? E sentar para ouvir, é como a Letícia disse, né? Muitas pessoas não estão preparadas para sentar para ouvir. Elas já querem mostrar que sabem. E, gente, a sabedoria, né, o ensinamento, ele não tem fim, né? Ele não tem fim. Cada dia é um aprendizado novo, né? Eu sempre digo assim, ó, que o dia que eu for dormir e eu não aprendi uma coisa nova, eu perdi aquele dia. Então, não precisa ter pressa, né? É tudo no seu tempo, da forma que tem que ter, e tem que aproveitar as mínimas coisas que existem dentro do terreiro, né? Sem querer nada grande. A gente começa de baixo, devagarzinho, com calma. Legal. Ô Meire, então pelo que você está me falando, a pessoa que é iniciada, vamos pegar no seu caso do Infá, né? Ela aprende uma ética. Sim. Por que eu falo isso? Porque nesses mais ou menos 3 meses que eu tenho caminhado com a Letícia, com a companheira dela, a Rômela, que está ali do outro lado do estúdio, inclusive um abraço para a Rômela, eu já mudei a minha forma de enxergar as coisas. Então me parece que quem é iniciado e quem tem uma jornada dentro do culto à ancestralidade, ele tem
uma nova cosmovisão. Sim. Totalmente. Não no sentido moralista, mas um novo jeito de enxergar o mundo e como é que como é que eu lido com esse mundo, seja com o humano, seja com a natureza, seja com quem está comigo, com a coletividade, com a sociedade. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa ética. Eu estou dizendo a palavra ética porque é o termo que eu conheço, né? Talvez dentro da religião tenha um outro termo, mas eu gostaria que você comentasse isso, por favor. Dentro do culto de Ifá, no Odu e Cafum, a gente tem um código de ética de Ifá, né? Que são algumas, vamos usar leis, né? Algumas normas assim que nos movem para sobreviver no mundo e para lidar com as pessoas, que é o caso de, se eu não sei, eu não falo, eu aprendo para depois falar. Eu respeito o meu próximo, né? E só que eu também me preservo. Então são 16 leis dentro desse código de ética de Fá. Mas uma coisa que existe assim dentro da cultura iorubá é a questão do Iwapoelé, que a gente fala, que é o conceito de bem viver, né? Que é o bom caráter dentro desse culto de Ifá, que você faz o que você quiser, desde que você seja responsável pelo que você está fazendo, né? Eu posso fazer o que eu quiser, porque dentro do culto de Ifá, dentro né, do meu culto e também da Letícia, a gente não tem a moral cristã, a régua cristã do certo, errado, pecado, karma, inferno e céu. A gente não tem essa lei que nos rege, né? O que nos rege é o nosso bom caráter. Então, tipo, a gente precisa assumir os nossos BOs, né? Eu briguei com você veio pra cima de mim, tá, ele tem razão de fazer. Eu fui lá e provoquei. É o bom caráter. É isso aí que mede o que a gente faz e o que a gente não faz, o que eu posso fazer, o que é confortável pra mim. Que a gente chama de Iwapoelé dentro do culto tradicional iorubá. Legal. Por que eu perguntei isso, Miriam? Porque algumas vezes eu conversei com a Letícia e eu pude entender que a ética dentro do culto à ancestralidade, ela é diferente da minha tradição, por exemplo, que é protestante reformada, né? Me parece que o culto à ancestralidade faz com que a gente assuma a responsabilidade, seja responsável pelos nossos atos. Porque se nós formos para a narrativa bíblica, no texto de Gênesis, quando o homem peca, e eu sei também que o conceito de pecado é diferente, uma das primeiras coisas que o Adão fala para Deus é: a mulher que tu me deste. Então, sempre as tradições monoteístas vão terceirizar a responsabilidade. O outro, o diabo, o pecado, Deus. Mas, pelo que eu tenho percebido, se a gente pode chamar, né, que um desses códigos da ética do culto à ancestralidade é nós assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos. Sim, totalmente. E aqui eu vou jogar para a Letícia uma das nossas várias e longas conversas, porque quando eu estou conversando com a Letícia, eu não uso da prerrogativa de professor. Eu me coloco na posição de aprendiz,
Que né? besteira. Besteira não, né? Porque eu também sempre me coloco na posição de aprendiz da vida. E você, Letícia, sempre fala da questão da troca justa. Sim. Porque, Meire, eu sempre falo, mas isso não me parece ser justo, mas como que eu vou fazer, né? Sei lá, eu vou forçar com que o arbítrio da pessoa mude, né? E a Letícia sempre vem com... Não, mas se é desejo, você tem que assumir a responsabilidade. E comenta um pouquinho disso para nós, Letícia, por favor. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto dentro do culto à ancestralidade, porque ele é muito liberto, não libertino, né? Liberto. O que é a troca justa? Eu não posso... A gente é composto de uma coisa que a gente chama de nigunzo, né? Axé, que é a nossa vitalidade, nossa força ancestral. Toda vez que eu faço qualquer coisa a qual eu dedico o meu tempo que eu tenho aqui nessa terra, as coisas que eu aprendi, que eu desenvolvi, eu estou ofertando um pedaço desse meu ingunzo para você. Só que se eu só oferto para quem não troca justamente comigo, eu dou um pouquinho desse ingunzo para você, um pouquinho para Meire, um pouquinho para o Rodrigo, a minha fonte vital, ela vai esvaziando, né? Então, se eu só proporcionar às pessoas gratuitamente, livremente, só pela boa vontade, eu não estou tendo uma troca justa. Eu estou dando o que eu gastei tempo, que é a coisa de maior valor que a gente tem dentro da ancestralidade, né? É o conhecimento, certo? Então, a troca justa, ela é reciprocidade, né? Por exemplo, não vou nem usar caso de trabalhos espirituais e nada demais. Vamos falar no sentido de vida. Eu troco muito justamente com a Meire, porque a gente se conheceu de uma maneira assim muito engraçada, mas desde o princípio a gente troca experiências. Eu me sinto muito à vontade para compartilhar a minha cosmovisão, como eu vejo o mundo, né? Porque mesmo a gente sendo de cultos similares, também tem nossas divergências, né, dentro dele. Então, quando eu proporciono o meu conhecimento para ela e a gente debate esse conhecimento com o conhecimento dela, nós estamos trocando, né? Quando nós conversamos, nas nossas conversas, a gente está fazendo uma troca. Você tem curiosidade, eu tenho a informação que te sacia. Só que aí é que eu acho que está o X da questão. A resposta nem sempre é o que importa mais. O que move a ancestralidade são as perguntas, né? Às vezes uma pergunta que você me traz faz com que eu possa refletir sobre um ponto de vista que eu não tinha antes. E isso me traz conhecimento, isso fortalece o meu ingunzo, né? Então isso é em tudo, Luiz, em trocas de amizade, em trocas familiares, em trocas amorosas, em trocas comerciais, né? Por exemplo, se eu vender o meu trabalho a um preço, um valor que não é justo pelo meu conhecimento, pelo meu tempo de carreira, pela minha dedicação e pelo que eu ofereço de resultado, eu estaria desvalorizando, certo? Ó, tudo que eu me dediquei, porque tudo que a gente dedica a aprender, gasta. E não é só dinheiro, né? A gente tem que abrir mão para certas coisas. Né? Ultimamente, assim, eu creio que eu me encontrei no meu caminho como pessoa recentemente. Acho que tem aí uns 2 anos da minha libertação que eu realmente me encontrei dentro da minha identidade graças ao culto. Por quê? Porque o culto, ele faz com que você olhe para você. Ele faz com que você abrace a sua sombra. O que seria abraçar a minha sombra? Eu não tenho o diabo para colocar culpa. Eu não tenho o outro para colocar culpa. Se eu pisei no teu dedo e você me deu um cutucão com o cotovelo, né, igual a Meire disse, você teve uma reação à minha ação. Aí eu vou falar assim, não, o Luiz, nossa, esse cara, não quero ficar perto dele, que sem querer eu pisei no dedo dele, ele cutucou eu. Ou ainda melhor, reciprocidade aos insultos. Quando a pessoa vem te insultar, né, por qualquer coisa que seja, nossa, você engordou, fala, nossa, você também, né,
tá com o peito caído aí, né? Uma coisa assim que você rebate. A gente aprende a ser justo até nisso. E pra mim, Letícia, foi mais difícil ser justa nisso, porque eu sempre fui uma pessoa que minha regra moral, assim, pessoal, era ser muito boa. Eu fui criada pelos meus pais pra obedecer. Eu fui criada pela escola pra obedecer. Né? Quando a gente é criança, a gente tem o maior pico de energia do mundo, que a gente quer correr, quer experimentar, sentir, né? Aquilo. Aí eles vão lá, o sistema da escola bota a gente sentado, criancinha na mesa, por horas, e a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Então a gente é ali colocado na coleira, né? E o culto traz essa libertação. Mas essa libertação ela também vem com peso. De eu olhar, por exemplo, para a minha vida, né? Igual a Meire disse, vou usar um adendo, né? Que você disse sobre... não é só... O terreiro não é de migalhas. Pelo contrário, o terreiro é o lugar que eu vou disposto a dar meu peito aberto, cheio de ferida que não cicatrizou direito, e o morto ele vai vir e vai colocar os 2 dedos assim, ó, e vai cutucar e vai fazer aquela ferida sangrar e vai doer, você vai chorar, você vai gritar, você vai querer desistir, mas ele não permite que você desista, porque você entende que depois daquele processo, daquela cartátese, né, que você espreme ali para tirar tudo aquilo que tá entulhado naquela ferida que não sarou, quando aquilo sara, a sensação é de liberdade, né? Mas aí eu também sei que eu sou responsável por todos os meus atos, que se minha vida tá, desculpa o termo, né, uma merda, a culpa é de quem? Né? Óbvio que a gente não tá falando assim, pessoas têm condições de vida diferentes, né? A gente já nasce destinado a uma família que tem uma certa condição financeira, que tem uma determinada cultura, que tem os seus padrões, tem os seus traumas que passam de geração em geração, né? Então, é você olhar e falar assim, pô, tá bom, minha vida tá uma merda. Por que tá uma merda? Onde eu tô errando? Não tem como eu culpar o outro, falar, não, mas eu sou assim porque minha mãe, quando eu era criança, não sei o que lá, tá bom, só que você não é criança mais, né? Até quando você vai ficar que nem uma criança mimada, né, deitada embaixo da cama com medo do bicho-papão? Encara o bicho-papão, e o culto faz você encarar e faz você ver que muitas vezes você é o bicho-papão. E eu acho que isso é o que mais assusta quando as pessoas têm contato. Eu pensei nisso agora, eu acho que o que mais pesa é você saber que não é o outro, é você, sou eu. São minhas escolhas. São minhas escolhas. Se eu tô caindo, é porque eu quis ir por ali. Mas uma coisa é fato: quem se propõe a viver esse caminho com o coração, a escutar os ensinamentos que vêm dos nossos poderosos mortos, a seguir ali o conselho que eles trazem, mesmo que ele vá contra a nossa vontade muitas vezes, a vitória é certa. Não é uma vitória assim, né? Se fosse fácil não teria gosto de vitória, né? Mas não é uma vitória de eu tô rico, é uma vitória pessoal, né? De crescimento pessoal, de você olhar e falar assim, eu fui capaz, eu sobrevivi. E tem uma cantiga que eu gosto muito, que eu uso muito em momentos importantes dentro do nosso culto, que ela diz assim, para chegar aqui, atravessei um mar de fogo. Para chegar aqui, atravessei um mar de fogo. Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra, a pedra balanceou. É só isso, mas tem um significado muito profundo para quem passa por esse mar de fogo, né? Então, tudo tem energia, tudo tem axé e tudo precisa ter respeito entre as relações, né? Se eu for fazer um banho de ervas, eu não posso chegar lá no pé de boldo, chacoalhar ele, arrancar as folhas sem nenhum respeito. Ali dentro tem um morador. Ali dentro habita um espírito, habita um ser encantado. Então eu não posso chegar na tua casa e né, estourar seu portão. Eu tenho que chegar lá, com licença, o encantado que habita, né, esse recinto. Você pode me ceder a propriedade, né, curativa da sua erva. Você vai lá, né, no colher,
Você já tá ali falando, olha, eu tô precisando de clareza. Vamos supor que você vai fazer um banho na cabeça, né? Um banho de boldo que acha em qualquer esquina. Né? Você pede licença, você fala por que você tá pegando aquela folha. E tem quantidade também, né? Não precisa pegar metade do pé, né? São pequenas folhas, tem horário para colher. E aí tem uma troca justa, né? E aí tem a troca justa. A sua reverência, o seu respeito em troca do que ele pode te ofertar. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu vou me inverter a situação. Você já se sentou na raiz de uma árvore e escutou o que aquele momento queria te dizer? Já sentei numa raiz de uma árvore, mas eu nunca fiz essa pergunta. Eu te convido a fazer isso. Eu convido todo mundo que estiver assistindo a fazer. Sério? A chegar em qualquer árvore que você acha bonita, sabe? Você olhou para a árvore, ela te chamou a atenção. Chega ali, bota a mão nela, pede licença. Né? Pode ser a árvore que for, bota a mão ali, pede licença. Fala assim, olha, hoje eu quero me sentar nas suas raízes para que você me mostre nesse momento o que meus ancestrais querem soprar para mim. O que eu estou deixando passar. O que eu preciso experimentar nesse dia, nesse momento. E ali você senta, silencia e percebe as coisas ao seu redor, né? Escuta o vento, sente, escuta os ruídos, né? Que o nosso mundo é cheio de ruído. Sente a textura, bota a mão na árvore ali, sabe? Encosta a sua costa no tronco. Sente a energia do momento. Isso pode mudar muito a vida de uma pessoa. Parece uma besteira, né? Uma coisa que a gente fala para criança, mas pensando que tudo tem energia, até o que é inanimado, que não tem vida, né? Você imagina o que é você sentar ali e se permitir sentir aquele momento. Que a gente é tão preso a ver, a ouvir, mas e a sensação? O que aquilo te causa no corpo? Né? O que a sua percepção puxa naquele momento? Mas eu posso só comentar a respeito disso que você falou assim, né? Aquele ser ali que inanimado. Dentro do culto a Ifá, todos os seres, eles vieram, tudo. O copo, o microfone, tudo veio com destino para a Terra. Então, antes deles virem para cá, eles consultaram o Ifá. Porque o Ifá é um orixá da sabedoria, né? Ele é a boca de Olodumare, que é o Deus Supremo dos Yorubás. Então, Ifá joga os Ikins, né, que são um oráculo de Ifá, para todos os seres viventes, inanimados. E tem um muito interessante que ele acabou jogando, né, divinando para uma porta, para um tronco, o que ela tinha que fazer na Terra. E os versos de Ifá, eles são muito poéticos, né? A gente traduz os versos para a linguagem dos nossos dias, porque como é um culto oral e as histórias, né, as narrativas de Ifá são milenares, não dá para trazer naquela linguagem. Então a gente vai adequando. Vem se adaptando. Vem adaptando. E tem um Exé, né, que é uma narrativa, uma história de Ifá, que ele divina para uma porta, falando que ela ia encontrar na vida dela cinco pedacinhos de ferro, que seriam, e por causa deles ela ficaria de pé. Aí até ela entender o que era isso, que eram os pregos que iam deixar ela fixar. Então, tipo, tudo tem vida, tudo veio com um propósito para a Terra. E quando você fala da gente silenciar nos pés de uma árvore, né, de ouvir ali o que aquele ser para dizer, tem uma vida ali, tem um ser ali. E acho que a importância de ficar quieto, né? Que eu volto a dizer, a gente senta para aprender. Sim, com o invisível, né? Sim. O que é mais bonito. Interessante que vocês falando a libertação, né, vocês experimentaram, ela carrega em seu bojo a responsabilidade. Não é uma libertação para a libertinagem, mas é uma libertação para a responsabilidade. Né? Se até agora eu estava preso a alguma coisa, a alguém ou a uma crença, a partir de agora eu assumo o protagonismo da minha vida. Perfeito. E passo a caminhar
com responsabilidade. Sua né? conta Exatamente. e risco. É a sua cara a tapa. Você pode fazer o que você quiser, né? Desde que você assuma a consequência daquilo, né? É ação e consequência. Sim. Né? Sim, porque nós vivemos num mundo normativo. Fato. Né? Tem uma placa ali, pare. Eu tenho de parar. Né? Eu tenho um código que diz que é proibido matar. Né? Eu tenho um imposto que eu sou obrigado a contribuir. Então existe... Nós somos regidos por um mundo normativo. Né? Um dos instrumentos de trabalho de vocês é o oráculo. Né? Eu acho que existem vários diversos oráculos. Né? E uma coisa que eu fui aprendendo, fui conhecendo, e eu gostaria que vocês falassem sobre, o oráculo não é normativo. O oráculo é uma orientação. Sim. E também não é uma decisão por você. Ele não toma uma decisão. Não é uma forma de terceirizar não é um chat GPT, né? Mas é uma orientação, né? E eu gostaria de... como é, meninas, viver com essa liberdade? Porque nós não estamos acostumados a viver com isso. Que assusta. Ah, com certeza. Né? Assusta, imagina. Que é mais fácil viver numa gaiolinha, né? Tanto é que a maioria dos passarinhos que fogem de uma gaiola acabam morrendo porque não sabe caçar. Né? Então, o contraste é muito grande. E como é dentro do contexto de vocês viver com essa responsabilidade, onde você tem de decidir por você. Você pode ter a orientação do oráculo, mas não necessariamente oráculo, dos guias, das cartas, sei lá como que a gente vai chamar isso. Mas a decisão final é nossa. É como se a gente parasse na bifurcação, né? E falasse, olha, tem 2 caminhos. Por aqui, se eu fosse o seu, eu não ia, não. É mais curto esse caminho, né? Mas se você escolhe qual você quer. Se eu fosse você, eu ia por esse. Né? Aí cabe a você. E é engraçado você falar isso. Eu passei por uma situação recente, porque a palavra de Exu pra mim é lei, né? Exu fala, mas às vezes eu sou fora da lei. Às vezes eu falo assim, não, isso aí é besteirinha, né? E o oráculo, ele é tão certeiro que ele te prova que você tá errado de ir contra ele, né? Não sei se eu posso dar um exemplo rápido. Pode. Eu tinha um local para ir e eu deveria ter consultado, né? Porque a gente que tem oráculos, antes da gente aceitar qualquer convite, a gente consulta se eu posso aceitar, né? Se isso vai ser Odara para mim, né? Odara quer dizer que vai ser bom, né? Para mim e tal. E aí eu fui, e eu tava pronta, com a roupa de ir, tudo certinho, em cima da hora. Eu fui sair de casa, eu senti, vai jogar. Aí eu fui e joguei. Exu, posso ir? Não. Aí eu falei, não é possível. E aí a gente fica, não, eu devo estar burlando minha cabeça, vou esperar um pouquinho. Aí eu ia lá de novo abalar Exu, né? Exu, posso ir? Não. Mas Exu, vai acontecer alguma coisa no caminho? Vai. Exu, é acidente? É. O senhor pode me proteger? Não. Não é pra ir. Aí eu, não, vou esperar mais um pouco. Aí você vai lá, faz um descarrego, né? Faz uma oferenda, um agradinho, rapidinho. Ele, Exu, olha por mim, né? Aí foi Exu, foi sisudo. Não vai. Aí o que eu fiz? Falei, bom, tem o pai e tem o mãe, né? O pai não deixou, eu pedi pra mãe. Fui abalar o Exu mulher, né? Pombogira. Abalei. E aí, minha mãe? O pai não deixou, né? Tal. Posso ir? Talvez. Aí já falei, opa, né? Já melhorou. Já melhorou. Talvez, tá. Aí pegou e falei assim, a senhora pode me livrar do acidente que tá no meu caminho? Porque eu já tinha consciência que ia sofrer um acidente, se eu fosse. Sim. A senhora me coloca sobre sua capa e não vai acontecer nada comigo, nem com a minha esposa, que é só nós duas. Sim. Falei, então eu vou. Quero ver o que vai acontecer, né? Fui. Peguei e fui. No meio do caminho, o GPS me jogou num lugar, gente.
numa estrada de terra na beira de uma linha do trem que só tinha entulho. O carro desceu assim, não tinha pra onde ir mais, né? Dava na linha do trem. Eu falei assim, P que é P, né? Ok, dei ré, saí, falei, eu vou. Ali era pra mim ter voltado embora. Teimosa. Aí teimosa que nem uma porta, né? Eu não sabia o que ia me deixar de pé ainda. Fui. Cheguei no lugar bem, falei, isso aí, eu sou foda, né? Não deu tudo certo e tal. Fiquei no lugar, tudo. Na hora de ir embora, isso era 1h30 da manhã, montei no carro, tchau, tchau, tchau. Dei partida, a hora que eu saí, o pneu do carro. Falei, porra, mas... desculpa a palavra, né? É a expressão. Eu peguei e falei assim, tá bom, é só um pneu furado. Gente, eu juro, por tudo que é mais sagrado. Fui tirar o step do meu carro fica por baixo. O parafuso de cima não soltava pra mim tirar o step de baixo. Eu falei, pedi pra moça lá, né? Você não empresta step? Não, empresto. Falei, tá bom. Fui tirar a roda do carro, soltou 3 parafusos, o quarto não soltou. Espanou a chave, foi mais de um homem lá ajudar. Não teve ninguém pra fazer o negócio sair. Eu tive que ir embora. No outro dia voltar lá pra resolver o problema, no domingo, né? E foi um problema, porque eu cheguei lá, o meu step, quando conseguiu tirar, né? E foi engraçado, foi meu filho que foi comigo. Ele chegou, foi 5 minutos, papum, arrancou. Pegou, o outro tava murcho. Nós andou 2 km até no posto pra encher. Então, quer dizer, eu fiz assim, eu sou uma pessoa que quando eu tenho que fazer coisas, eu resmungo muito. Eu xingo, eu falo muito palavrão, eu só movo na força do ódio. Nesse dia, eu sabia que eu tava tão errada, que eu fiz assim, boquinha de siri, e eu fui o caminho todo assim, Iago, Exu, nossa, eu devia ter te ouvido, meu pai, eu sou muito burra. Responsabilidade, né? Ele me livrou aí, né? Realmente tive a proteção, não sofri acidente, mas eu tive um trabalho, né? Então o oráculo, ele é realmente vivo. E quando você quer desafiar as leis dele, ele te prova que você tá errado. Ele fala, aí não dá, né, meu amigo? Né? Você faz isso aí direto, você vai pagar pra ver, né? Então, a gente tem que trazer essa responsabilidade. Eu acho que isso devia ser natural. Não devia ser uma coisa pra gente debater, por exemplo, como é ter a responsabilidade, né, puxar essa responsabilidade pro seu peito, porque isso devia ser natural do ser humano, né? Se eu vivo, se todo momento eu faço escolha, né, aí tem gente que não gosta de fazer escolha, só que esquece que não fazer uma escolha também é escolher. Sim. Ou pior ainda, permitir que escolham por nós, né, o que distancia a gente cada vez mais do nosso propósito. Então acho que pra mim hoje eu levo com naturalidade, né? Eu caí muito, eu ralei muito o joelho, eu sangrei, eu me permiti sofrer. Falei, daqui esse sofrimento, essa dor, que eu vou sofrer, vou deixar ela doer e eu vou aprender com isso, isso vai me fortalecer. Hoje eu me sinto praticamente imbatível com as coisas que acontecem, que eu já passei por cada uma, né? Então minha casca é mais grossa, minha consciência é mais formada, eu consigo... Através das ritualísticas de cabeça, né, de Ori, de Mutuê, hoje eu consigo tomar decisões melhores, tirando essa última que foi péssima, né? E consigo ter a responsabilidade tranquila. Por exemplo, se eu estiver num lugar e eu tenho uma faca, ou eu posso cortar um pão, ou eu posso dar uma facada em alguém, né? O que eu quero colher disso? Né? Eu evito briga muito hoje em dia por isso. Eu fui uma pessoa de muita briga, de bater boca, de sair na mão, né? Hoje eu sou a pessoa que vira as costas, que, né? Eu já não gosto de partir dessa parte da violência, porque eu sei do que eu sou capaz, eu tenho medo de mim. Eu já estive nessa situação extrema. Então acho que puxar a responsabilidade é se conhecer, é permitir errar e consertar o erro, e tipo, tá tudo bem, né? E a falta de concepção de pecado, acho que tira um peso gigantesco das costas. Tira. Eu não tenho essa, eu sou homossexual, eu vou pro inferno porque é pecado. Na sua crença você vai. Na minha crença, né? Tipo, na sua crença eu vou. Na minha crença, né? Exu adota a figura de diabo, mas não do diabo cristão, né? Que é o inimigo do Deus e tem toda... Não, ele é a dualidade.
né? Ele é bom e ele é mal, depende, cada um tem dele o que merece, o que procura você acha, né? Então traz essa figura, os outros falam muito, eu abro caixinha, né, pra tirar dúvidas. Você vai pro inferno, eu falo, tudo bem, nos vemos lá, só que tem uma coisa, lá você é visita e eu sou de casa. Vamos, né, quem pode mais chora menos, né? Então é uma liberdade gigantesca, se não ficar, nossa, deve ser uma tortura psicológica a pessoa que tem que tomar suas decisões com medo de queimar eternamente. Que Deus é esse? Que ama tanto a sua criação, que cria um inferno para se você não me amar, eu vou botar... Imagina só. Você pega a sua mãe, faz tudo por você, vamos colocar assim. Aí, de repente, ela deixa de fazer as coisas por você, para você fazer sozinho, né? E aí fica com esse negócio assim... Sua mãe, mas se você não fizer do jeito que eu ensinei você vai pro inferno. Você não, né? Se não seguir minha regra, eu vou... Não, isso daí é um peso muito grande para se carregar, né? Verdade. Então é libertador você pegar e falar, olha... A vida, gente, ela é para ser leve. A vida, ela é para ser... Ela é para fluir como num rio, né? Eu ia falar isso agora, Letícia, dessa questão de você trazer responsabilidade pra você. Não é pesado. Não é pesado. Quando você entende que se eu fiz, eu assumo aquilo e é responsabilidade minha, não tem peso. Sabe por quê? Porque a sua cabeça entendeu que você tá assumindo aquilo e aquilo fica leve, né? Tá, fui eu que fiz, eu errei, né? Foi o outro, vou apontar pro outro. Eu tenho uma coisa que eu levo nessa questão de responsabilidade, de que dentro do culto tradicional a gente vê isso aqui como um mercado de Exu, esse mundo que a gente vive. Então eu vejo as trocas justas, que eu gosto muito também dessa questão, de que se eu te dei uma laranja, você me deu um morango, te dei uma laranja, você me deu um morango, eu te dei mais do que você me deu. Se eu te der um morango, você tem que me dar um morango. Senão alguém vai estar roubando alguém. Então aí entra nessa questão aí também da troca justa e da responsabilidade. Se eu sei que você me deu uma coisa, eu vou te dar equivalente, né? Para que ninguém saia roubado daqui. E quando isso é colocado em prática, as relações fluem de uma maneira assim. Porque você não julga a pessoa, você consegue olhar o que ela está fazendo de forma a aprender. Porque, gente, todo mundo que a gente encontrar nesse mundo vai ter alguma coisa pra ensinar pra gente que a gente não sabe. Com certeza. Né? E vai ter uma coisa que você faz muito bem, que você pode ensinar ela a fazer, e aí que tá as trocas. Eu sempre falo muito pros meninos lá do terreiro a questão das sacolas. Cada um tem uma sacola, né? Se eu te encontro no caminho, você coloca coisas da sua sacola na minha, você vai embora com a sua sacola leve e eu tô levando um peso. Eu vou indo. Encontro outra pessoa, se eu passo o peso da minha sacola pra ela, eu passei pra ela, eu tô indo leve. É justo? Não, não é justo. Eu tenho que ser responsável pelo que eu carrego na minha sacola. Você tem que ser responsável pelo que você carrega na sua. Eu posso trocar com você, de chegar no momento e falar assim, irmão, me dá uma alça aí, eu te ajudo a carregar. Mas você não tem o direito de colocar o que tá dentro na minha, para que fique pesado para mim e leve para você. Isso aí é uma questão, além de troca justa, é de você tirar a responsabilidade do que você colocou ali dentro. Porque se você tá carregando mais do que você pode, em algum lugar você tá errando. A ajuda é sempre acessória, né? A ajuda não é algo principal, né? Ela é sempre ela é acessória, né? Não é porque você está me ajudando que eu tenho que transferir o meu peso, o meu fardo para você. Mas é isso que acontece quando alguém oferece ajuda gratuita, tá? É isso que acontece. E a gente estava comentando sobre Umbanda, né? A Umbanda de Zélio Fernandino, né? Ela é uma Umbanda que prega caridade, que nada de graça, mas vai ver quanto de gasto tem para manter aquilo ali aberto. Sim. Quanto custa, e cada vez tem ficado mais caro o nosso mercado, porque o capitalismo descobriu que ele dá dinheiro, né? Sim. Então, cada vez vai ficando mais caro, né? E
A caridade é eu doar meu tempo e meu conhecimento para te ajudar a resolver seu B.O. Mas a responsabilidade toda é sua. É igual eu falo para as minhas crianças lá, para os meus pupilos. Eu não vou salvar vocês. Exu não vai salvar vocês. Ele vai ajudar você a se salvar sozinho. Ele vai te dar ferramentas para você descobrir como você sai do buraco. Né? Ele é especialista em ajudar pessoas a sair do buraco, mas ele não pega você e joga, sei lá, pra cima. Jamais, não faz isso. Ele simplesmente olha pra você e fala: e aí, ó, toma uma colher aqui, vê aí o que você faz, com essa colher você vai sair daí. Porque, gente, que negócio, ele vai fazer a parte que cabe a ele. Ele não vai fazer a sua parte. É aí que eu falo das migalhas dentro de terreiro, né? Eu vou chegar num morto lá e vou pedir uma coisa, só que eu também sei que eu tenho que fazer a minha parte. Porque ele não vai fazer sozinho pra mim, não tá sendo justo. Aí entra uma frase que é um adendo bem legal, que eu uso bastante lá em casa. O espírito, ele não faz por você, ele faz através de você. Porque você também é um espírito, né? E dentro da nossa concepção, lá do que a gente pratica, nós nos entendemos como os nossos próprios deuses. Esse puxar de responsabilidade sobre minhas escolhas me torna meu próprio Deus. Quem vai me julgar quando eu fechar meus olhos e partir daqui é minha própria consciência, né? É o que eu tenho de arrependimento, é o que eu tenho de bom, né? É o peso que eu decido carregar quando já não me cabe mais, né? Então é assumir este papel de eu sou o Deus da minha vida. Vem cá, o que eu vou criar? E até um adendo à sua pergunta quando você fez sobre os jovens chegando, né, na comunidade de terreiro, é muito disso que a Meire disse. As pessoas querem chegar com a sacola delas, né, com todo o lixo de trauma que ela tem, e fazer isso aqui na gente, ó. Tipo, Exu, tá aqui, ó, meu lixo, tudo que eu venho acumulando por esse tempo, pega aí e dá um jeito. Aí eu não quero fazer nada, eu quero continuar andando com as mesmas pessoas, com os mesmos vícios, caindo nas mesmas armadilhas, fazendo... Sabe, você se permite ficar naquele ciclo que você nunca vai sair enquanto você não tiver força para quebrar aquela vibração errada, né? Para mudar, literalmente, um salto quântico. Sim. Né? De uma situação de consciência para outra, né? Que leva tempo. O que as pessoas não têm. Não é nem que não tem, o que as pessoas não se dão. Né? Nesse tempo de tecnologia que a gente tem, que tá com a tecnologia na palma da mão ali, né? Muito rápido. É tudo vídeo curto, é um entretenimento muito curto, as pessoas não têm profundidade mais. Não tem profundidade. Né? Pra sentar, por exemplo, não sei se eu poderia convidar umas 50 pessoas pra gente sentar e conversar, igual estamos conversando aqui, cada um com a sua crença, mas podendo explorar, né, essas ideias, compartilhar. Né? Eu acho que para 3 pessoas de diferentes cultos sentar e dialogarem, eu acho que precisa de muita evolução espiritual, né? Menos, o papo tá ótimo, não vamos dividir em 2 partes. Então, para nós finalizarmos, eu gostaria que cada uma de vocês, como uma conclusão, dissesse como a transmissão oral, né, pode ser uma ferramenta para a continuidade do culto, e como a transmissão oral pode ser uma ferramenta para a resistência, inclusive para combater as asneiras que falam por aí, a respeito do culto de vocês. Meire, depois a Letícia, por favor. Eu acho que uma forma da gente manter, né, o culto vivo através da oralidade é saber o que está falando. É sentar para aprender. Eu sempre bato muito nessa tecla da questão de sentar para aprender. Se você não aprendeu, você não dá o que você não tem. Né? Então eu acho que quando a gente sabe o que a gente está falando e a gente vivencia, isso eu acho que é o mais importante, você vivenciar aquilo dentro do seu chão, é um modo de você manter a ancestralidade viva, a oralidade viva, para que isso não se perca.
Eu acho que é a questão da vivência mesmo. Letícia? Eu concordo com a Meire. É igual a gente disse no começo, né? É a tradição oral que mantém o culto vivo, o culto aceso, né? Então nós precisamos falar mais, ocupar mais espaços, né? Como essa oportunidade que a gente teve hoje de vir aqui falar. Porque o preconceito, ele existe, ele sempre vai existir. O racismo religioso existe, ele sempre vai existir, gente ruim sempre vai existir, mas para cada gente ruim vai ter a gente aqui de peito aberto para falar: eu sou diferente, eu acredito numa cosmovisão diferente e eu defendo o que eu acredito porque eu tenho direito de existir, e o que eu pratico tem o direito de ter espaço de existir, porque faz bem para mim e faz bem para quem pratica comigo, né? Eu não me importo com o que as pessoas praticam, né? Eu não empurro a minha oralidade para quem não quer ouvir. Eu falo para quem tem ouvidos doces para me ouvir, né? Tento trazer palavras boas. Resumidamente, não tem como a gente convencer a mosca que o mel é melhor que a merda. É verdade. Então, Luiz, é ocupar espaços, é ter consciência do que se está falando, né? Porque se você abrir o TikTok, aí você vai ver um monte de gente falando sobre diversas coisas que não tem fundamentação nenhuma, que não tem lógica, né? Acho que tudo que a gente tem que falar precisa ter lógica. Sim. Né? Tem que ter sentido, né? Isso, o fundamento vem disso, né? Da lógica do que faz capaz. Então a oralidade, ela é uma arma, né? A tecnologia também é uma arma que a gente pode usar a favor da nossa luta, porque hoje, por exemplo, eu poderia estar aqui só a gente falando só para você, né? Só entre a gente, mas não, tem pessoas que vão ter oportunidade de assistir, então a nossa oralidade também vai estar chegando até elas, e informação é poder, né? Quem ouve a informação, quem adquire ela, decide o que fazer com ela. Então que possamos pregar a nossa liberdade, o respeito entre as pessoas, que a gente possa continuar lutando e resistindo para ser quem a gente é e para fazer como a gente faz. É isso. Gostaria de agradecê-las e já convidá-las para um próximo programa, que eu achei que o negócio tem pano para manga para nós discutirmos a troca justa. Sim. Vamos para cima. Gente, muito obrigado. Esse é o AGL Convida, e lembrando sempre que o programa é uma parceria entre a Academia Goiana de Letras, FBJ Home Studio, Grupos Inspirados e Projeto Anjos da Rua. Muito obrigado e até o próximo programa.